Está aqui ao meu lado o Dr. Luiz Gustavo. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. O Dr. Luiz Gustavo está aqui para falar para a gente um pouquinho sobre o câncer de tireoide. Mas antes disso, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a tireoide. Sim, a tireoide é uma glândula que todos nós temos, ela é localizada nessa região anterior do pescoço. É uma glândula muito importante porque ela entra na função metabólica de vários órgãos e sistemas e, junto com isso, a gente tem uma importância fundamental justamente porque o mau funcionamento dessa glândula pode acarretar problema para o nosso organismo todo. Isso envolve desde a função metabólica, com ganho, perda de peso, alterações na parte de função cardiovascular, alterações texturais de pele, cabelo, enfim, ela é uma glândula muito importante. Que altera tudo isso que você falou. Exatamente. O mau funcionamento dela, produzindo mais hormônio ou menos hormônio, pode desenvolver sintomas específicos. Então, é um foco importante de se lembrar quando há alguma coisa indo mal no nosso organismo. Tem que se pensar sempre na tireoide. Ela tem um formato, aqui na nossa região do pescoço, que a gente chama um formato em H, ou então um formato parecendo uma borboleta. Então, muitas vezes a gente faz essa analogia para poder entender um pouquinho. As asas da borboleta são os lobos direito e esquerdo da tireoide e o corpo da borboleta seria basicamente a região central, que é chamada de istmo da tireoide. E visivelmente, se tiver alguma alteração, dá para perceber ou não? Sim, a glândula da tireoide, ela é perceptível quando você tem alterações que levam ao aumento dela. Então, visualmente, você consegue identificar uma alteração somente olhando para o pescoço daquela pessoa que você está investigando ou pedindo para ela levantar levemente o pescoço para cima, que isso coloca ela mais em evidência e facilita a percepção visual. Fora isso, a gente consegue ter a percepção pela palpação, que aí já envolve um pouquinho mais de experiência para aumentos que não sejam tão exagerados. O mais comum, que às vezes acaba assustando bastante quem não conhece, é ter aquele bócio, que é o aumento volumoso da tireoide, trazendo o que antigamente se chamava de papada, né? Então, aquela glândula, aquele nódulo grande, aquele aumento volumétrico importante da glândula que pode trazer muitas vezes um desconforto para a pessoa que tem aquilo, seja desconforto respiratório, desconforto com uma sensação de sufocamento e em casos específicos até dor pode estar sentindo também. Bom, há uns 2 sábados a gente trouxe aqui no programa alguns casos de câncer, inclusive de histórias vitoriosas. E surgiu uma dúvida sobre o câncer de tireoide. Alguém, em determinado momento, disse que esse é um câncer bonzinho, mas eu quero ouvir do médico, do especialista, sobre esse tipo de câncer. O câncer de tireoide é um câncer relativamente frequente, se a gente for considerar, dentro da parte da cirurgia de cabeça e pescoço, a gente encontra isso com bastante frequência. E falar que o câncer ele é bonzinho é um pouco contraditório, né? Porque a gente tem a ideia de que o câncer já é uma doença que por si só ela já condena o paciente no momento do diagnóstico. O que a gente tem de diferente no câncer de tireoide é a possibilidade de tratar isso de uma forma adequada e precocemente para que você evite que aquela pessoa carregue aquele estigma ou todas as complicações de um câncer para o resto da vida e muitas vezes acabe trazendo uma dificuldade na cura. Isso daí, para o câncer de tireoide, a gente consegue ter um resultado muito bom e eficaz, geralmente indicando tratamento cirúrgico, só que aí vai depender também do momento do diagnóstico e do tipo do câncer que esse paciente ele pode desenvolver. A manifestação inicial ou através de um nódulo pequeno, que é identificado no exame de rastreamento, muitas vezes o paciente assintomático passa num médico para fazer exames de rotina, acaba fazendo um exame de tireoide ou então... Não é visível, nada visível. Nem sempre ela é visível. Certo. Mas a maioria das vezes ela cursa com nódulos. E esses nódulos, eles nem sempre são visíveis, justamente porque o nódulo da tireoide, para ser perceptível, ele tem que ter pelo menos uns 2 centímetros de diâmetro no tamanho dele. Então, para nódulos menores do que isso, a gente dificilmente percebe olhando. Certo. Então, a gente vai lançar mão de exames complementares, que aí envolve desde exame de ultrassom até exame de sangue, que vai identificar também alguma alteração na função hormonal. Então, se a gente tem um diagnóstico de uma lesão inicial, faz uma punção diagnóstica, que seria uma biópsia, e tem esse diagnóstico, a indicação é cirurgia. Tratamento: tireoidectomia total. Remove-se toda a glândula
e esse material é analisado em laboratório, confirmando o resultado para câncer. A gente vai analisar o tamanho dessa lesão e se essa lesão for uma lesão que tem uma indicação de tratamento complementar, a gente não vai usar quimioterapia e nem radioterapia. A gente vai usar, nesse caso, o que a gente chama de iodoterapia. Iodoterapia é uma medicação à base de iodo com um agente radioativo que o paciente recebe no pós-operatório, numa única sessão, e aí isso daí é suficiente para estar eliminando o remanescente tiroidiano, que é aquilo que pode ter ficado de célula microscópica na região onde você fez a cirurgia, mas que somente com a cirurgia você não consegue eliminar 100%. Se você não consegue tratá-lo inicialmente, a cirurgia e os outros tratamentos adjuvantes, poucos vão ser efetivos. Bom, muito obrigada pelas suas explicações. Eu espero contar com você mais vezes. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado.